galera, tudo tranquilo? Quero compartilhar aqui uma mensagem com vocês acerca da Palavra de Deus e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a ressurreição, um tema que era muito presente nas mensagens apostólicas. A gente pode ter menção delas em vários textos. Se você tiver cuidado e ler o livro de Atos, você com certeza vai notar aqui uma mensagem muito presente em praticamente todas as pregações apostólicas. Era acerca da ressurreição. Era sobre a ressurreição. E o que é a ressurreição? A ressurreição, ela literalmente é trazer de volta a vida. É trazer de volta a essência da vida. Aquilo que estava morto, ressuscitar, logicamente. E há para todos os seres humanos uma sentença de morte. Todos nós estamos nessa vida, estamos passando por essa vida, estamos vivendo dias que não temos nem tempo para pensar que vamos morrer, mas vamos morrer. Nós acumulamos riquezas, acumulamos títulos, trabalhamos, nos planejamos, às vezes projetamos alguns anos à nossa frente para conquistarmos algumas coisas, mas talvez a nossa morte chegue primeiro. E você já parou para pensar que talvez o nosso tempo esteja acabando? Você já parou para pensar que a cada dia que passa, a cada segundo que passa, a cada minuto que passa, você está morrendo? É sobre isso que eu queria falar. A mensagem principal do Evangelho, a mensagem principal das Escrituras, principalmente das boas novas que Jesus anunciou, não tem a ver com essa vida. As principais mensagens de Cristo não têm a ver com uma melhora social, não tem a ver com uma melhora de vida do ser humano aqui nessa terra, não tem a ver com Deus vai te dar um carro, uma casa, você vai ser um grande empresário. Não. Deus pode fazer isso, Deus pode te abençoar. Se você seguir princípios e pôr eles em prática, é lógico que você vai ser abençoado. É como uma pessoa que vai fazer uma prova e ela estuda, ela tem muito mais chances de passar do que quem não estudou. É basicamente isso que acontece quando você segue os princípios da palavra. Mas a mensagem principal do Evangelho não é essa. Não tem a ver com essa vida. A mensagem principal do Evangelho, ela tem a ver com o término dessa vida, ela tem a ver com a brevidade dessa vida, ela tem a ver com o porvir. Eu acho que se nós pensarmos apenas nessa vida, se nós tivermos uma visão tão limitada e pensar apenas nesse tempo, nós vamos perder a grande essência do Evangelho quando nós estivermos meditando nas Escrituras. E eu queria falar acerca disso, da ressurreição. Essa doutrina ela foi muito ensinada. Se nós pudéssemos ouvir a mensagem de Paulo, Pedro, João, Tiago, os apóstolos, os discípulos que conviveram com Jesus, tiveram acesso direto à sua pessoa, foram ensinados diretamente por eles, ou seja, eles tiveram muito mais chances de transmitir uma mensagem pura do que nós que estamos há 2000 anos depois de Cristo. Não que hoje o Espírito de Deus também não fale conosco, mas eles tiveram um privilégio, vamos ter que concordar, de ouvir da própria boca do Messias as mensagens, a palavra, o ensinamento. E o que eles anunciaram? Qual era a mensagem apostólica? Qual era a mensagem do Evangelho? Em Atos 4, a partir do primeiro versículo, eu vou ler bem rapidinho, foi logo após a pregação de Pedro no templo, e olha o que eles estavam anunciando. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, os saduceus, e eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha que interessante. O que eles estavam ensinando? Diferentemente de uma mensagem que ouvimos hoje, eles não estavam falando sobre essa vida, sobre o quanto você pode ser abençoado nessa vida. Eles estavam ensinando o quanto você pode ser abençoado nessa vida e na que está por vir. Era uma mensagem completa. Era uma mensagem que tinha um começo, meio e um fim. E a mensagem que nós ouvimos às vezes hoje é uma mensagem passageira, uma mensagem terrena. Por que é terrena? Porque fala das coisas da terra. E aquele que é do céu fala das coisas que é do céu.
Aquele que é da terra fala das coisas que são da terra. Não que a gente ignore as coisas dessa terra, não que a gente viva como se fôssemos alienígenas. Isso não é a mensagem também do Evangelho. Mas a mensagem principal, eu quero me ater ao fundamento nessa palavra aqui, é na vida que está por vir, é na ressurreição. Em João capítulo 11, a partir do verso 21, Jesus ele estabelece uma comunicação com Marta e Maria e ele está conversando com elas acerca da morte de Lázaro. Havia 4 dias que ele estava sepultado. E Marta e Maria chorando falam: mestre, por que você não veio antes? Ele morreu, você poderia ter impedido. E Jesus ele fala isso com ela. A partir do verso 21, nós vamos ler o verso 23. Ele fala: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei. Ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ou seja, como Marta e Maria também eram amigas íntimas de Cristo, Jesus já havia lhes transmitido esse ensinamento fundamental, a ressurreição nos últimos dias. No último dia, haverá a grande ressurreição. E Jesus ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, e ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ou seja, Jesus não disse que ela estava errada, mas também disse que haveria uma comprovação de que aconteceria naquele momento uma ressurreição. Então, a mensagem principal do Evangelho é sobre isso. Você deve se preocupar com essa vida, sim, você deve viver essa vida de uma maneira correta, você deve viver essa vida buscando ter um conforto, mas não se esqueça que essa vida vai passar. Não viva como se essa vida aqui terrena fosse eterna. Ela vai passar. Se prepare para o que está por vir. O que você tem feito para o que está por vir? A nossa vida na terra ela deve ser um preparo para a nossa vida no céu. E nós não temos que viver a nossa vida na terra como se ela fosse eterna. A nossa vida na terra deve ser um preparo para aquilo que está por vir, para a vinda de Cristo, para o seu reinado aqui na terra, para aquilo que nós vamos usufruir com Ele. A nossa vida na terra deve ser um preparo. Ela não deve ser uma busca incessante por títulos, por riquezas, por coisas que nos levam a ter uma vida ansiosa. Jesus ele disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, nem pela comida, nem pela bebida, nem pelas roupas. Em Mateus capítulo 6 ele vai nos ensinar esses princípios, para não vivermos uma vida ansiosa. E hoje nós estamos vivendo dias tão ansiosos, dias tão dramáticos, como nessa pandemia estamos dentro de casa, existem pessoas ansiosas, porque estavam vivendo uma vida num ritmo tão acelerado, que não conseguem entender que a vida não é só comer e beber, a vida não é só construir casas. Essa vida ela é um preparo. Estamos vendo pessoas novas falecendo, pessoas que tinham planos, que tinham projetos, que sonhavam em ser médicos, professores e tantas outras coisas. E morreram. E você tem se preparado? Quanto tempo falta para você? Você sabe? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que pode ser breve. E nós temos que parar de embriagar a nossa consciência, embriagar a nossa mente, pensando apenas nas coisas nessa terra, esquecendo que elas vão passar. Então não viva essa vida como se ela fosse eterna. Se prepare. Pense no que está por vir. Pense no propósito da sua vida, da sua existência. Pense naquilo que realmente importa. E Jesus ele fala algo muito interessante que eu quero finalizar com Marta. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É com essa mensagem que eu quero terminar. Você crê nisso? Então, que a gente possa meditar nessa palavra e reter aquilo que é o mais importante. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.